Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio. Estamos aí há 6 anos, ininterruptamente no ar pela AltV, emissora pioneira em transmissão e streaming no Brasil. Nesta edição do Agropapo, uma vez mais, vamos tratar de um tema super importante aí para o agro, que é justamente a questão da sucessão familiar em propriedades rurais, em negócios agrícolas. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação aqui de receber a especialista no assunto, consultora neste tema, Mara Lauxen. Mara, satisfação por estar contigo no Agropapo. Satisfação é minha, Ronaldo. Um prazer estar aqui, dividindo esse momento com você, falando sobre um tema tão importante quanto esse. Muito bom. Bom, Mara, para a gente começar, queria que você pudesse falar justamente... você no seu dia a dia, como é que você tem observado justamente esse desafio de sucessão familiar no agronegócio, né? Essa questão aí de troca de gerações, vamos dizer assim, de perpetuidade do negócio, né? Como é que se faz para perpetuar um negócio agrícola, especialmente na questão das propriedades rurais? O que seria o beabá, de fato, que de repente uma família pode desenvolver para que seu negócio continue, né? Não acabe numa determinada geração, né? Exatamente. Eu vou iniciar contextualizando um pouquinho antes da sucessão. Um assunto assim que eu vejo, uma dificuldade muito grande que eu vejo nesse quesito, Ronaldo, é que as famílias não se preparam para isso, né? Então, os pais e as mães, então os patriarcas e as matriarcas, né, das famílias, eles vão tocando o seu dia a dia, não pensando muito no amanhã, e sempre a gente tende a achar que a gente vai viver para sempre, né? Que vou morrer velhinho, isso não vai acontecer comigo hoje. Então, o termo sucessão, a sucessão em si, ela não é pensada, ela não é vista como uma pauta importante no dia a dia das propriedades. E o que acontece é que, na maioria das vezes, os pais, nós virmos o Brasil, a gente é uma cultura machista, a gente vem de uma cultura machista, onde o patriarcado manda e as mulheres do agro, elas tendem a ser mais coadjuvantes, as esposas, né? Não que não possam ser protagonistas, elas também são, mas elas acabam muitas vezes acatando aquilo que o pai, o chefe da família, opta como o sucessor natural, que normalmente é os filhos homens, né? E isso vai acontecendo naturalmente no dia a dia, o filho homem vai trabalhando junto com o pai, vai entendendo sobre a propriedade, sobre o dia a dia, sobre o operacional da coisa, como a gente fala, né, a grosso modo, e as filhas mulheres vão sendo direcionadas, então, para buscarem outras profissões, estudar fora, fazer profissões ditas, entre aspas, de mulher, né? Vão estudar para ser médica, psicóloga, dentista, enfim, engenheiras, enfim. Por quê? Porque as mães, infelizmente, também temos mães machistas, Ronaldo. Não que as mulheres são machistas no termo amplo da palavra, mas a mãe é machista porque ela não quer que a filha passe toda a dor e todo o sofrimento que ela passou no início do seu negócio familiar. A gente sabe, né, você é do agro, você sabe o quanto as mulheres no passado sofreram para, às vezes, saíam do sul, iam para o centro do país, dormiu em barraca, até o barracão está pronto, até o galpão está pronto. Então, assim, elas passaram por muito sofrimento mesmo, e muitas dessas mulheres que não incentivam as filhas a ficar no agro, é por conta de que elas não querem que as filhas sofram tanto quanto elas sofreram, né? E acabam não incentivando, o que é uma pena. E eu sempre falo, Ronaldo, nas palestras que eu dou para as mulheres do agro, que elas não devem esperar acontecer uma fatalidade para começar a pensar em sucessão, que as famílias têm que começar a pensar nisso antes que o problema aconteça, antes que uma fatalidade ocorra por uma casualidade do destino, que ninguém quer que aconteça, as famílias deveriam começar a pensar nisso com antecedência, né? Não sei se você quer falar alguma coisa. Tabu, né? É muito, muito, né? Qual é o pai, chefe de família, que quer pensar que daqui a pouco ele não vai mais estar aqui e que o negócio não vai estar mais sob o comando dele? Ele nem quer pensar nisso, ele vai, baixar a cabeça, botar o chapéu e trabalhar realmente, né? Por quê? Porque ele pensa, não vou perder tempo com isso, vou mais a trabalhar.
mas é uma grande pena. A gente tem aí inúmeros exemplos de mulheres que não eram do agro, que eram médicas ou então trabalhavam na cidade, e daqui a pouco o marido morreu no acidente por uma fatalidade, e ela não sabia nada da propriedade, não entendia absolutamente nada, sabia mal e mal o nome do capataz ou do gerente da propriedade, né? E aí teve que se inteirar de tudo, e é muito mais difícil quando a gente não se prepara para as coisas, quando a gente não está a par das coisas, né? A ex-ministra Cátia Abreu é um exemplo disso. Ela é um case nesse sentido, que o marido dela faleceu e ela teve que assumir as propriedades, enfim, e tocar por conta, descobrir tudo. Exatamente, e assim como ela, temos outros cases na pecuária, na citricultura, a gente tem cases de mulheres que se viram tendo que assumir uma gestão por conta de que não foram preparadas para a sucessão. Mas isso a gente está falando de mulheres, né? Que é o meu ponto forte assim, de atuação com mulheres, carreira feminina, dentro do agro, fora do agro. Mas também muitos pais veem a dificuldade de que tem filhos homens e filhas mulheres e nenhum deles quer assumir a propriedade. Muitos filhos jovens hoje não têm vontade de ficar no agro e é uma pena, Ronaldo, porque o agro é o setor que mais cresce no mundo, né? As pesquisas, o estudo do Banco Mundial fala que em 30 anos a demanda por alimentos aqui no mundo vai aumentar em 70%. Como é que a gente vai alimentar todo esse povo? A gente, para alimentar, tem que plantar mais, tem que produzir mais. E nesse ponto de poder ampliar terras, abrir terras novas, cultiváveis, o Brasil, aqui, a nossa América do Sul, aqui, é a menina dos olhos do mundo. Por quê? Porque a gente tem condição de aumentar 60 a 70 milhões de terras plantáveis. A gente tem clima favorável, condições favoráveis, e aí os pais não conseguem reter os filhos para ser os sucessores. É triste, né? Sim. Agora, pensando justamente nesse desafio, né? Como contornar esse desafio? Porque certamente acredito que tenham bons exemplos, vamos dizer assim, no sentido de que uma segunda geração, os herdeiros, necessariamente, eles não precisam ficar à frente do negócio agrícola, mas eles podem fazer ali um condomínio, um consórcio em que eles sejam, vamos dizer assim, obviamente, continue sendo o detentor do negócio, mas terceirizem a operação no dia a dia da atividade em si para profissionais, como se fosse um CEO ou algo nesse sentido. Seria este o caminho? Este pode ser um caminho, sim, mas tudo parte do pressuposto de que a família, o núcleo familiar, tem que sentar e conversar sobre sucessão. Eu tenho um exemplo muito importante vivido na prática na minha família. O meu pai começou a fazer a sucessão familiar dele há uns 15 anos atrás. E meu pai faleceu recentemente, fazem 3 meses, mas não por conta do Covid, né? Idade mesmo. E ele foi industrialista super importante dentro do agronegócio, né? Fabricava produtos agrícolas, implementos, plataforma, máquinas que planta, enfim. E trabalhou a sua vida toda para o agro. E junto com isso, paralelamente, ele tinha fazendas, né? Mato Grosso, Minas Gerais, aqui no Rio Grande do Sul também. E ele pensou, não, eu não vou poder viver para sempre. Eu quero que a minha família se dê bem quando vier a faltar. Eu quero que meus filhos não se matem, entre aspas, por conta do patrimônio que vão herdar. Então, eu vou começar a pensar nisso antes. O meu pai pensou nisso antes, né? E aí a gente contratou uma empresa de advogados, especialistas em fazer sucessão familiar. E foram muitas reuniões, onde esses especialistas, esses advogados, olhavam o ponto de cada um, de cada herdeiro. O que é importante para você, o que é importante para você, o que você gostaria, né? E aí a gente começa a perceber aquilo que cada um é bom, os talentos naturais de cada um. Porque daqui a pouco o pai acha que aquele filho homem vai ser o cara que vai para o operacional ou vai para a gestão administrativa financeira. E ele não testou a filha mulher ou outro filho mais jovem. E a gente tem que fazer essa experimentação dos talentos, fazer um rodízio nas tarefas para ver onde o meu talento desenvolve mais, onde eu posso contribuir melhor. E aí, ok, eu sou boa nisso, eu posso ficar supervisionando essa parte, né?
mas não quero todo dia estar aqui trabalhando nisso, porque eu tenho outra profissão. Tudo bem, você faz reuniões quinzenais, semanais, mensais, coloca alguém trabalhar e cobra. E aí vai fazendo essa sucessão gradativamente, deixa tudo resolvido, tudo certinho, para quando acontecer, que nem meu pai que faltou esse ano, já está tudo resolvido. E a família segue se dando bem, ninguém briga, porque isso é um fator muito importante, Ronaldo. Muitas famílias passam a não se dar mais, inclusive acabam vendendo a sua herança, o legado familiar ali do pai e da mãe, porque não conseguem se acertar. E é triste demais isso, Sim, sabe? e você tinha um negócio que estava consolidado e acaba sendo, obviamente, uma perda para a família e uma perda em si para o negócio, né? Um negócio que estava correndo de uma maneira boa, ele acaba, de repente, degringolando, né? É preciso ver esse lado também, né? Que ele acaba, uma atividade, acaba uma operação, acaba, de repente, passando por uma outra mão que não tem o mesmo apego, não tem o mesmo profissionalismo, e aquele negócio que ia bem acaba não indo mais, né? Exatamente, né? Muitas vezes pode ser que passe para a mão de um filho despreparado, filho ou filha despreparado, e aí, sabe aquele ditado, eu não sei se eu vou saber dizer direito, pai rico, filho não sei o quê, e neto pobre, que as gerações vão botando fora. Eu não sei dizer direito, mas é mais ou menos assim. E só para você ter uma ideia do quanto isso é recorrente, Ronaldo, aqui no Rio Grande do Sul, eu postei na minha rede social essa semana, no LinkedIn, sobre isso, sobre sucessão. E um cara de uma cidade daqui da minha região, de Tupã-Seretã, falou que na cidade dele, um senhor teve que arrendar 3.000 hectares de terra. Para a gente aqui no sul, 3.000 hectares de terra é luxo, tá? Porque as propriedades são menores, né? Porque nenhum dos filhos queria tocar o negócio. Só que esses filhos que hoje não querem botar a mão na massa, futuramente vão herdar. E quando você herda e você não sabe, você não entende, você muitas vezes acaba vendendo. E é triste demais, porque assim, ó, eu vejo mulheres buscando outras profissões, não querendo seguir ou não tendo oportunidade de seguir o negócio familiar do agro, tentando descobrir cabelo em casca de ovo, tentando ter sucesso com uma coisa que não tem nada a ver com a família, onde ela poderia ficar com a família, trabalhar, crescer. Nada é mais rentável que o agro. Claro que tem crises, tem riscos, tem fatores sazonais, tem um monte de coisa. Mas para que buscar fora? Tentar mostrar para a família o quanto tu pode ser boa, se você pode dar continuidade naquilo que a família está construindo, ajudar a construir e depois perpetuar. Você pode viajar com a família, você pode trocar de carro, e a gente sabe que outras profissões nem sempre dá condições de ter uma vida próspera, como o agro dá, você não acha? Sim. Mara, e usando a tua experiência, qual que é o momento certo para se abrir essa discussão e qual que seria o primeiro passo? Momento certo, eu acho que, primeiro, acima da média, assim, genial em muitas coisas. Tanto que saiu do interior, cursou até a terceira série e fez tudo o que fez, né? E primeiro deveria se partir dos chefes da família, do pai e da mãe. Caso não aconteça, um dos filhos que tenha esse conhecimento ou que vai ouvir a nossa entrevista, né? Que tenha esse alerta de pensar, poxa vida, isso é importante, começar a abordar esses assuntos com o pai e com a mãe, com os chefes da família, chamar os irmãos para uma roda de conversa, mas será que não seria melhor a gente se antever? Olha só o exemplo da Mara, como isso foi importante, a família está se dando bem, está tudo certo, tudo resolvido. E um ponto importante é ter mediadores, sabe? Tem que ter um terceiro sempre, Mara? Sempre. Tem que ter, porque mexe com o emocional. Os filhos tendem a achar que o pai, que a mãe acabam, às vezes, puxando para um dos outros filhos. Então, assim, qual foi a grande sacada dessa equipe de advogados que fez a nossa sucessão? A gente nunca falava para o outro irmão, ou para o pai ou para a mãe, as nossas queixas. A gente falava para o advogado e o advogado filtrava a emoção e levava só a questão em si
para o chefe da família. A gente conseguiu fazer tudo sem nenhuma discussão. Então, olha a importância de ter pessoas capacitadas, né? Eu super recomendo equipes que sejam equipes que vão olhar toda a parte do direito, né? A parte de gestão do direito, mas também ter o acompanhamento de pessoas que entendam das soft skills, das habilidades de cada um, né? Para que isso possa ser direcionado. Eu acho que o primeiro passo é isso. Então, se a família não chama, se o pai não chama para si a responsabilidade, um dos membros da família começa a colocar na mesa esse assunto e vão discutindo, amadurecendo a ideia, e aí contrata uma equipe para fazer a sucessão junto com a família. Agora, essa é a minha se dica. diante de todo vamos dizer assim, esse processo, não houver um consenso, aí o caminho é vender, né? O caminho é vender. Às vezes acontece de um dos filhos ter vontade de permanecer no agro e comprar do outro herdeiro que não quer, né? Acontece muitas vezes, desde que se entre num acordo justo de valor de mercado, né? Mas eu acho que mesmo aquela pessoa que não tem conhecimento, aquele herdeiro que não tem conhecimento, vale a pena começar a olhar para isso tudo, porque, gente, é um legado que se deixa, a gente passa a ter amor por aquilo que os nossos pais deixaram. Eu que não tenho pai, não tenho mãe há muitos anos, aquilo passa a ser um pedaço do teu pai que ficou, sabe? Então, por que não buscar esse conhecimento, buscar essa interação, esse entendimento? Hoje em dia, as mulheres podem, sim, ser protagonistas. Se eu não entendo, eu vou buscar entender. Tem curso de gestão online. Eu sempre digo nas palestras para as mulheres, vão em todos os eventos do agro. A cooperativa, fiquem perto das cooperativas. As cooperativas proporcionam muitas coisas bacanas para conhecimento. Uma empresa lá fez um evento para falar sobre uma semente, ou um defensivo novo, ou um herbicida novo. Vá junto com o marido, ou se tu não tem marido, vá sozinha, chame outras amigas, se unam com outras mulheres para buscar conhecimento. Só não pode atuar no agro quem não quiser. Muito bem, Mara, já é um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. É um tema muito, vamos dizer assim, super rico, como a gente pontuou antes, e, acima de tudo, necessário, né? Justamente para dar continuidade a bons negócios, a boas operações, né? E eu queria pedir a gentileza aí de você deixar algum contato seu, quaisquer que você quiser, para a nossa audiência, para quem quiser entrar em contato. Legal, obrigada por isso. Eu vou deixar, então, o meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo. Eu atuo em palestras tanto de protagonismo feminino, como também sucessão familiar e também de marca pessoal, de branding. O meu e-mail é contato@maralauxen.com.br e o meu WhatsApp é 54991293464. Muito bem. Dado o recado, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.